Oi, meu nome é Keren, do Ateliê Maria Criadeira, e eu estou aqui no canal da Escola de Feltro para te ensinar a fazer um lindo pingente de coração utilizando retalhos de tecido e feltro. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like e vamos iniciar a aula. Nós vamos fazer a confecção de um pingente de coração utilizando o recorte do centro da guirlanda. Quando a gente faz as guirlandas para maternidade, a gente recorta esse centro e geralmente essa parte é descartada. E a gente vai utilizar esse centro aqui para fazer um pingente lindo. Você vai utilizar aqui um molde de coração. Esse molde vai estar disponível para você. Você vai posicionar aqui, ó, no centro daquele recorte lá do centro da guirlanda. E você vai utilizar aqui, ó, a caneta apagável com calor. Essa caneta aqui é super fácil de encontrar. E você vai riscar aqui, ó, o molde desse coração. Depois de riscar, a gente vai utilizar a termolina leitosa. Esse material aqui é fácil de encontrar também nos armarinhos e ele vai ter o papel aqui de selar esse tecido para que ele não desfie, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, com um pincelzinho de cerdas pequenininhas, fininhas, a gente vai pegar aqui um pouquinho, ó, dessa termolina e a gente vai aplicar aqui, ó, sobre todo o risco, tá? A gente vai contornar esse risco para fazer a selagem aqui do tecido. Aqui é importante que na parte de trás desse tecido tenha uma camada de feltro, tá? A mesma que você utilizou lá para costurar a guirlanda, para poder fazer a costura desse coração com mais facilidade. Se você estiver utilizando só o tecido, a costura não vai ficar perfeita, tá? Então, você vai aplicar essa termolina em volta de todo o coração, tá? E aí, você vai esperar essa termolina secar completamente. Aqui eu trouxe outro aqui já seco, ó. Ela fica transparente depois de seca, tá? Então, não vai manchar o seu tecido. E agora, a gente vai fazer o recorte. A gente vai seguir aqui, ó, o risco. A gente vai recortar normalmente, tá? Recorta bem rente. Aqui. E depois desse risco, você vai passar o ferro a vapor, ou um secador de cabelo, ou até mesmo a pontinha ali da sua pistola de cola quente. Se ela estiver bem limpinha, você consegue apagar esse risco e sem deixar aqui nenhuma manchinha na sua peça. Tá? Depois de fazer o recorte, ó, a gente vai precisar aqui, ó, de duas partes, tá? Para fazer o coração. Então, você vai utilizar a parte da frente e a parte de trás lá da guirlanda, tá? Desse círculo. E você vai ter aqui dois recortes, ó, um parzinho. E a gente vai precisar também de dois recortes menores, que também vai estar disponível lá no molde para fazer o recheio desse coração. Você pode utilizar o forrobel, que é esse material aqui, ou você pode utilizar o EVA. E aí você vai precisar, ó, de duas camadas. A gente vai vir aqui, ó, na parte de trás do coração e a gente vai aplicar aqui uma camada desse recheio, tá? Então, a gente vem aqui e aplica a cola no verso, posiciona aqui no centro do coração. E agora, a gente vai precisar de um cordãozinho, uma fitinha, o que você tiver disponível aí na sua casa. Aqui eu tô utilizando um cordão de cetim, que ele tem o nome de rabo de rato, tá? Ele é redondinho, ó. E a gente encontra ele também em armarinhos. Você pode utilizar a cor que você tiver, que você quiser, que combine aí com o seu tecido. Você vai aplicar esse cola aqui no coração, na parte do recheio, ó. E você vai colocar esse cordão dobrado aqui, as duas pontas, aqui no centro, ó. Esse cordão pode ter mais ou menos 30 centímetros aqui de uma ponta a outra. Quando você dobrar o meio, ele vai ficar com mais ou menos 15 centímetros aqui essa argola. E você vai colocar ele aqui no meio, pode pôr uma ponta boa para dentro aqui. Tem aqui uns 3 centímetros, ó, para ele não soltar. E aí você vai vir aqui
com a outra camada do recheio e vai colar por cima, tá? Se você tiver uma etiquetinha, ó, você pode posicionar essa etiquetinha aqui na lateral entre as camadas de recheio também, tá? E agora você vai vir com a cola de silicone, colando, aplicando aqui sobre o recheio. E você vai colar a outra camada aqui do tecido com o feltro, tá? Posiciona aqui por cima, ó, faz um sanduíche. A gente tem aqui a camada de tecido com feltro, as duas camadas do recheio e mais uma camada aqui de tecido e feltro. E agora a gente vai iniciar a costura, o ponto caseado. A gente vai precisar aqui, ó, de uma agulha para costura comum, número 7. E aqui um fio de linha de meada com um nozinho na ponta, tá? Pode ser a linha de meada ou a linha de costura comum. E aí você vai utilizar a linha na mesma cor do seu tecido. Para iniciar o caseado, você vai inserir aqui a agulha, ó, na parte de trás do feltro e do tecido. Vai puxar essa linha até esse nozinho prender aqui dentro, ó. Você vai juntar agora as duas camadas aqui do tecido e do feltro. Vai vir com a agulha aqui da parte da frente e vai sair lá atrás, ó, no mesmo buraquinho que você entrou com a agulha. E aí você vai puxar, formando aqui, ó, uma argolinha. Agora você vai passar a agulha por dentro dessa argolinha, 1, 2 vezes. E vai puxar para travar esse ponto, ó. Travou esse ponto, a gente vai iniciar o ponto caseado. Você pode fazer essa costura de baixo, com a agulha de baixo para cima, dessa forma, ou de cima para baixo, assim, atravessando aqui as camadas de feltro e tecido. Você vai puxar até formar uma argolinha, e aí você vai vir com a agulha e passar por dentro dessa argolinha, puxar novamente para formar o ponto caseado. E aqui eu vou ensinar vocês a fazer o ponto com a pérola, tá? Então, eu vou fazer mais um pontinho aqui, ó, para vocês, para relembrar, ó. Agulha de cima para baixo ou de baixo para cima, formou uma argolinha, passa a agulha por dentro da argola. Eu vou fazer de baixo para cima para vocês verem, ó. Inserir a agulha, mantendo aqui a distância entre um ponto e outro e também a mesma altura. Puxei, formou a argolinha, eu vou passar a agulha, ó, por dentro dessa argolinha e puxar para formar o ponto. Para fazer o caseado com pérola, eu vou utilizar aqui, ó, uma pérola com furo, tá? Essa daqui é a número 3, de 3 milímetros, ela é bem pequenininha. A gente vai inserir a agulha, ó, pelo furinho da pérola, tá? E vai descer ela até o final da linha, ó. Vai ficar assim. E aí, a gente vai continuar fazendo ponto normalmente, ó. Passei aqui a agulha pelo tecido e o feltro, puxei até formar uma argolinha, e aí eu vou passar a agulha pela argolinha e puxar. E aqui eu já prendi a pérola entre a costura, tá? Eu vou fazer mais um pedacinho aqui para mostrar aqui nessa parte do cordão, tá? Ó, eu continuo caseando. E aí, para fazer esse caseado com pérola, é interessante que você mantenha a mesma quantidade de pontos. Então, aqui eu fiz, ó, 3 pontos sem pérolas. Então, eu coloquei uma pérola, vou fazer aqui, ó, mais 3 pontos. Eu já fiz 2, vou fazer mais um. E aí, eu vou inserir aqui uma pérola pela agulha, ó. Vou dar mais um pontinho aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho um cordãozinho nessa parte. Pode ser a fita, o que tiver. Você vai vir aqui e vai passar a agulha atravessando o cordão para você prender ele ainda mais. Mesmo com a cola lá, a gente vai prender, ó. Passei da frente para trás, ó, pegando o cordão. Agora eu vou voltar com a agulha, ó, passando no cordão. Vou voltar com ela lá para frente, ó, rente aqui ao final do tecido e do feltro. E aí eu vou passar, ó, por dentro da argolinha da linha e vou puxar para formar o ponto, tá? E aí a gente vem caseando até finalizar aqui do outro lado.
E aí o seu coraçãozinho, ele vai ficar dessa forma. Aqui eu já tô com ele todo costuradinho, ó, caseadinho, até o outro lado. E aqui, ó, a gente vai fazer uma decoração. Você pode utilizar aqui florzinhas, o que você tiver em casa. Aqui, ó, por exemplo, 2 florzinhas e folhinhas para decorar esse coração. Você pode utilizar um botão aqui, ó, é um botão grande, que eu utilizei o mesmo cordão aqui do coração, eu passei pelos furinhos do botão, ó, e dei um nozinho. E a gente vem aqui, ó, com a cola quente, aplica aqui no verso, pode ser do botão ou lá da florzinha, e aí você faz a colagem aqui, para decorar o seu coraçãozinho. A gente tem aqui um pingentinho lindo que você pode utilizar para dar de brinde para o seu cliente, ou até para vender mesmo. Você vai conseguir um lucro bom utilizando aqui um retalho de tecido e feltro. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo e até a próxima!